Dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou aí a nossa abençoada o quê? A nossa abençoada o quê? Sábado, né? Para honra e glória do Senhor, chegou o nosso sábado. Nós estamos aqui nessa manhã para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida, em cada situação. O Senhor tem preparado o melhor para nós, né? Quando nós servimos ao Senhor e confiamos nele, todas as coisas acontecem, irmãos. Eu te digo que eu sou testemunha viva do que o Senhor tem feito em minha vida, né? Em todos os momentos, não só naqueles momentos que você fala assim: ah, eu tô servindo a Deus porque o Senhor fez isso por mim, fez aquilo por mim. Não, eu sirvo ao Senhor porque eu amo servir ao Senhor e o Senhor tem cuidado de mim em todas as áreas da minha vida, né? Independente de qualquer situação, né? E eu amo o Senhor, né? O Senhor faz parte da minha vida e Ele é tudo na minha vida, em primeiro lugar, né? Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã abençoada, né? De sábado. Nós vamos, meu nome é Irmã Maria Aparecida, nós vamos aqui orar, né? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Primeiramente, nós vamos orar. E logo nós vamos aqui entrar na ministração da palavra. Mas antes disso, eu vou falar para vocês e vou também dar uma explicação. O meu cabelo é escorrido, né? É muito bem escorrido. Essa aqui é uma lança e ela é maravilhosa. Eu gosto de mudança, né? E eu falo que tudo na minha vida é permissão de Deus, né? Tudo eu falo com Deus quando eu quero fazer alguma coisa que não vai passar da conta, né? Que não vai subir muito o meu ego, né? Que vai simplesmente uma mudança, né, na minha vida, e isso não faz diferença, né? Eu ter o cabelo liso, ou loiro, ou curto, ou comprido, isso não faz diferença, né? O que faz diferença é o que está aqui dentro do meu coração, né? As minhas ações, né? Isso faz diferença para Deus, né? E o que não é também tão chocante, né? Tão assim, né? Absurdo, né? Tão escândalo também. Então tudo isso, e tudo é vaidade, né? A gente não pode também querer muito, que se torna vaidade, né? Mas ficar bem arrumado também é bom, né? Mudar é maravilhoso, né? E tudo que eu faço, eu peço para Deus e coloco a minha vida no controle de Deus. Irmãos, quem manda na nossa vida, pelo menos na minha, é Deus. Você sabe por que eu falo isso? Porque muitas pessoas falam assim: ah, as coisas tá caro, tá isso, ah, eu não tenho condição. E eu sempre falo que eu deixei na mão de Deus. Então, se Deus trouxe para mim, porque eu coloquei na mão dele. Não há dificuldade quando a gente pega aquela piranha ali para mamãe roxa. Não há dificuldade quando nós colocamos nas mãos de Deus, né? Quando nós confiamos e cremos que o Senhor fará o que for certo, o que for melhor para nós. Então, eu não tenho esse problema, sabe? Às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam: é um absurdo, é muito caro, é isso, é aquilo. Irmãos, se eu confiei em Deus e se eu coloquei na mão de Deus, Deus trouxe até a mim. Eu não preocupei com o valor, com a capacidade, com o que era, com o que não. Se Deus me deu, é porque eu tenho condição, é porque Ele preparou a condição para mim. Nem às vezes, nem eu tenho condição, desculpa a palavra aí. Mas aí o Senhor preparou para mim, entendeu? Aí as pessoas não entendem muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas não entendem. Como esses dias eu estava parada porque não estava cumprindo a minha função, trabalhando. Por quê? Porque eu machuquei a minha coluna. Mas Deus tem suprido as minhas necessidades, Deus tem cuidado de mim. E chega um tempo também que a gente pergunta para o Senhor: Senhor, eu estou aqui
ainda não estou fazendo nada, tal, e o Senhor fala que o tempo é dele, a hora é dele, né? E o Senhor fala, algum dia eu deixei você sem ser falta de alguma coisa? Não. Então não importa o que aconteça, né? Eu vivo pela graça, eu vivo pela fé. Eita, glórias a Deus, né? Eu vivo pela fé. Então o Senhor tem supridos as minhas necessidades, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, graças a Deus. E eu sou grata a Deus por isso. Irmão, eu sou grata a Deus em mínimos detalhes, sabe? Às vezes coisas assim que você fala assim, isso aí não tem importância, mas para Deus tem. E eu sou grata a Deus em mínimos detalhes. O Senhor tem cuidado de mim, né? O Senhor tem preparado coisas maravilhosas para mim, né? Às vezes eu não me exponho, porque o Espírito Santo não permite, e nós não podemos, a não ser que nós formos dar um testemunho para honrar e para glorificar a Deus, mas não para mostrar nós, né? Eu sempre digo ao Senhor que eu me diminua e o Senhor cresça em mim, né? Então vamos aqui nos ungir, orar para começar a palavra, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha garganta, né? A minha língua, guarda os meus olhos, que é a candeia do meu corpo, guarda minha garganta, guarda o meu coração, o que procede daqui, Senhor, guarda, né? Guarda o meu corpo, a minha alma, guarda o meu espírito, guarda todos os órgãos que há no meu corpo, que pertence ao Senhor. O meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Então eu vou cuidar bem dele. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, glórias a Deus, aleluia. Então vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nessa manhã, para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. Glórias a Deus. Vamos? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Pode ficar extremamente complicado. Né? A não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho. Glórias a Deus. Aleluia. Vida ao sepulcro, né? Vamos louvar ao Senhor, né? O Gabriela Rocha. O mundo busquei, mas nada preencheu-me, nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio, oh, aleluia, você veio, Senhor, me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Oh, não há nada, louve aí, nada melhor, não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, nada é melhor que Jesus, nada é melhor que meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não tenho medo, não tenha medo de mostrar suas fraquezas, não tenha medo de mostrar suas fraquezas, defeitos e falhas, não considerei, mas por amigo encontrei o Deus das montanhas, também é o Deus dos vales, também Ele é o Deus do vale. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, diga aí, nada, Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Não há nada, irmãos, nada, Jesus, não há nada melhor que Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluia. Não há nada melhor, irmãos, quando nós estamos firmados na tua palavra, quando nós buscamos para a nossa vida essa presença real, essa presença constante, essa presença verdadeira que nos traz a verdade, né? Glórias a Deus, aleluia. Que não importa, irmãos, não importa a circunstância, e você quer buscar alguma coisa no mundo, não preencheu-me. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não vou me aprofundar muito hoje, porque eu tenho um compromisso, mas o primeiro compromisso da minha vida do dia é servir a meu Deus, né? Fazer aquilo que o Senhor queira que eu faça, né? Irmãos, a palavra do Senhor hoje, ela veio numa passagem muito importante, né? Quem é Deus? Quem é Jesus em tua vida, né? Quem é Jesus, né? Hoje nós vamos falar primeiramente a palavra lá em peraí, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei. A palavra eu coloquei todas menos essa, peraí. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, né? E daí nós vamos falar qual que é o princípio que tudo começou, né? O princípio que tudo começou foi lá em Gênesis, né? Gênesis, essa passagem em Gênesis 16:13, né? Gênesis 16:13, ela nos diz, essa passagem, ela nos diz, essa passagem, desse versículo, Gênesis 16:13, fala assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Porque isso se chama aquele poço de Laai, Roi, eis que está entre Gades e Beredes, né? Oh, glórias a Deus, aleluia. Então, tu és o Deus que me vê, né? Ela tá falando aqui que tu és o Deus que me vê, né? Tu és o Deus que me vê. E ele chamou o nome do Senhor, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. El Roi, pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Agar reconhece que o anjo era Deus e se refere a Deus por um título. Tu és o Deus que me vê? Em hebraico fala, a língua hebraica fala El Roi, né? Depois eu vou falar, né? Porque a língua hebraica é diferente, né? Então, pronuncia assim. Então, nesse versículo, né? Agar chama o Senhor de tu és o Deus que me vê. Depois de ter falado com o Senhor, Agar fez isso porque se perguntou se era verdade que tinha visto que havia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, ela perguntou. E nós, irmãos, estamos diante de Deus quando nós pensamos que Deus não nos vê.
Deus vê todas as coisas que estão acontecendo. Deus vê o oculto, Deus vê o escondido, Deus vê tudo, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Ela chamou o nome do Senhor e ela invocou o nome de Jeová, que lhe falou assim: Deus me vê. E ela descobriu que os olhos de um Deus misericordioso estavam sobre ela, em todas as suas andanças e aflições. E sua palavra parece íntima de que ela estava buscando ajuda e proteção divina. Pois ela diz, eu também, ou também, não, ou também, não, cuidei daquele que me vê. Esta última cláusula, né, do versículo, é muito obscura e é traduzida de maneira diferente por todas as versões, né? O senso geral retirado disso é que Agar estava agora convencida de que o próprio Deus lhe havia aparecido e ficou surpresa ao descobrir que, apesar disso, ela ainda podia viver, pois geralmente se supõe que se Deus apareceu a alguém, eles devem ser consumidos por sua glória. Isso é frequentemente mencionado nas escrituras sagradas, né, como palavra. Acharei que prestamos simplesmente depois, em outros lugares significa os últimos dias ou após os tempos, né? Veja lá em Êxodo 33, 23. Provavelmente ela pode ter um significado semelhante aqui, e de fato isso faz um sentido consistente, né? Vi aqui também os últimos propósitos ou desígnios daquele que me vê. Uma exclamação que pode ser referida à descoberta que Deus fez no versículo anterior do estado futuro de seus descendentes. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E ela chamou o nome do Senhor. Moisés não tinha dúvida, né? Implica que Agar, depois de ter sido advertida pelo anjo, mudou de ideia e, sendo assim subjugada, recomeçou a orar. E a menos que talvez aqui seja denotada a confissão da língua, eita, glórias a Deus, e não a mudança de mentalidade. No entanto, eu me inclino à opinião de que Agar, que antes tinha um temperamento selvagem, intratável, comece agora a conhecer a providência de Deus. Além disso, quando que alguns supõem a saber que Deus é chamado de Deus da visão, né? Tá lá, se eu não me engano, 391, né? Porque ele aparece, se manifesta aos homens, e uma interpretação forçada. Em vez disso, entendemos que Agar, que antes parecia ser levada por um acaso pelo deserto, agora percebe e reconhece que os assuntos humanos estão sob governo divino. E quem está convencido de que é visto por Deus deve necessariamente, necessariamente andar como seus olhos, né? Andar como seus olhos, né? Que os olhos de Deus têm que estar sobre nós, né? Porque também aqui vi depois daquele que me vê. Alguns traduzem isso, não vi depois da visão, né? Mas realmente como eu o fiz, né? Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, irmãos, né? Porque o Senhor te vê. Tu és o Deus que me vê.
Eita, glórias a Deus, aleluia, que palavra forte, porque Agar, ela era toda errada também, mas Deus a viu, né? Se nós subirmos um pouquinho aqui para cima, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosos que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conheceste, e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os meus irmãos. E ela o chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse, eita, glória a Deus, não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lau Roi. Eis que está entre Gades e Bered. Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome dele de seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu a Ismael a Abrão. Olha aqui, olha que palavra poderosa nessa manhã, irmãos. E declarando que os olhos do Senhor estão sobre nós. Era porque Abrão tinha demasiada idade? Não, né? Era as promessas de Deus cumprindo na vida dele, sim, mas eles creu, e ela viu, né, que Deus vê. Ela falou: tu és o Deus da vista, né? Tu és o Deus que me vê. Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã. E quer dizer que Deus nos vê, né? Nos vê. E aí, nós não vamos falar somente do que Deus nos vê nessa manhã. Nós vamos falar lá em Mateus, também, palavra forte que veio nessa manhã. Lá em Mateus, que começa do 10, né? Mateus 10. Mateus 10. Mateus, ele conta a história dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, né? Mas aí o Senhor estava falando comigo também nessa palavra. Que o quê? É chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são este. O primeiro é Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Orfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão, cananita, e Judas Cariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não erreis pelo caminho dos gentis, nem entrareis em cidade de santuários, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide pregai dizendo, é chegada o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça, e dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpargas, nem borjões, né? Digno é o próprio seu alimento, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Qual que é a palavra que o Senhor vem falar conosco nessa manhã, né? Conta a história dos 12, né?
conta a história de Jesus, né? Como Jesus escolheu os 12 discípulos, que eram seus seguidores, né? Mais próximos. Ele então começou a enviá-los de 2 em 2, orientando-os a pregar a mensagem do reino de Deus e curar os enfermos que encontrassem, né? Então eles foram também escolhidos pelo Senhor. Mas quando eles foram escolhidos, eles quiseram também, né? Eles quiseram também ser escolhidos, né? Eles quis andar com Jesus, né? E fazer a vontade de Deus sobre a vida deles, né? Eles tomaram uma decisão de acompanhar Jesus. Jesus nunca chegou, falou para ele, mas eles quiseram, quando Jesus estava ali selecionando e falando, né? Aí nós fomos lá no 16, 13 e no 15, né? Que diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eita, glórias a Deus, né? No 13. E no 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Se eu entro numa casa e estou levando a palavra de Deus como escolhida, como serva, e lá não tem paz, eu vou ser a paz. Eita, glórias a Deus, que a palavra diz, né? E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eita, glórias a Deus, aleluia, né? E no 15, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né? Então no dia do juízo Deus estava falando que iria acontecer naquela cidade, né? Por quê? Porque ali não havia obediência, então o juízo caiu ali não havia verdade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né? Aleluia, glórias a Deus, né? Mateus 16, 13 e 15 é uma passagem que Jesus pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que o Senhor é, revelando as adversidades de opiniões existentes. Então, não importa, porque vai haver a diversidade de opiniões que são resistentes, que não querem Jesus. Como nós vamos fazer? Né? Como nós vamos fazer? Nós vamos ser imitadores de Jesus, nós vamos levar a paz, nós vamos levar a palavra, mas vai ter resistência, né? Aqui fala, vamos ler aqui no 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz aos homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou outros dos profetas, ou dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem disseis que eu sou? Quem você diz que Jesus é? E Simão e Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: lhe disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eita, glórias a Deus, aleluia. Então, aqui falou muito também conosco, né? Entre o versículo 16, o verso 13 e 15, é uma passagem que Jesus pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que Jesus é, revelando a diversidade de opiniões existentes. E isso, Pedro falou que Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eita, glórias a Deus, aleluia. E é isso que a palavra está nos ensinando, né? E lá em Provérbios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né? E lá em Provérbios, voltando um pouquinho para trás, lá em Provérbios 5, vamos no 5 primeiro, que aqui veio duas palavras em Provérbios, né? Provérbios de números 5, 21, 22, diz assim. Provérbios 5, 21. Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quando ao ímpio as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, e ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Escute, né? A palavra falando conosco nessa manhã, né? Por quê? Porque o Senhor, ele dirige os nossos caminhos, mas isso se nós deixarmos o Senhor na direção. Aqui diz o versículo 5, versículo 5 de Provérbios 21, 22, diz que o caminho do homem estão perante aos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto o ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, né? Então, Jesus, Deus, ele vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. Por isso que aqui também nos ensina sobre isso, né? Porque Deus, ele escolhe nosco para fazer a vontade dele, mas ele também vê como nós estamos andando, se ele dirige nossos caminhos, né? Ele dirige o nosso caminho. E voltando lá em Provérbios 15, nós lemos 5, aí o 15, ele fala, o 15:3, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Eita, glórias a Deus, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, atento ao mal e ao bem. Essa frase nos lembra que Deus está sempre alerta e vigilante para todos os acontecimentos no mundo. No mundo, irmãos. Não é só aqui, não, nas minhas dificuldades. No mundo, né? No mundo inteiro, Deus está com os olhos em todos os lugares, né? Para contemplar todas as coisas. E em Mateus 10 também, que eu não li lá o verso 42, ele fala que se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos servindo Deus, mas nós não sabemos que Deus quer que a gente alcançamos aqueles que ainda não conhecem o seu amor, aqueles que ainda não estão na palavra, que ainda não entende o que o Senhor está fazendo. E aí você acolhe aquele ali, cuida dele, limpou as suas feridas, levou ele para ser tratado. Aqui Jesus diz que ele assegura que não perderá a sua recompensa, porque a recompensa vem
de Deus, não é dos homens, né? Vem de Deus dos céus. E mesmo que a gente não consiga ver, ou acha que, ou a gente não faça isso esperando recompensa de Deus, mas Deus vê mesmo assim, né? Glórias a Deus, aleluia, que por amor ao mundo, Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, né? E hoje, nós não só falamos sobre que, lá em Gênesis 16:13, que tu és o Deus que nos vê, o Deus que contempla todas as coisas, como também falamos em Provérbios, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bem e o mal, né? E falou também dos olhos do Senhor que pesa todas as veredas, que cumprir as promessas, palavras na nossa vida, né? Que muitas vezes nós estamos aí vazios, esperando coisas do mundo, e não é, né? É de Deus. É Deus que constitui todas as coisas na nossa vida, no nosso caminho, né? Que cuida, né? E também falou uma coisa muito importante, lá em Mateus 16:13-15, que fala, que pergunta aos discípulos sobre quem as pessoas dizem que o Senhor é. Quem o Senhor é na sua vida, né? Quem é? Né, revelando a diversidade e as opiniões existentes. Sempre vai existir, né? Porque já existia na época de Jesus. Então nós temos que não dar importância a isso, nem ouvido. Nós temos o quê? Que fazer a vontade de Deus, né? Encontramos um capítulo repleto de ensinamentos cruciais no momento de profunda significância na narrativa do ministério de Jesus. Esse capítulo é muito importante, que fala que é revelada a identidade de Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. Eita, glórias a Deus, aleluia, né? E também, não quando Jesus veio pois Marcos menciona expressadamente que aconteceu, né? Lá em Marcos 8:27, né? A palavra do Senhor é tremenda, é maravilhosa, ela nos revela muitas coisas que nós às vezes somos limitados a entender. Mas se nós buscarmos o conhecimento, o estudo da palavra, né? Eu ainda estou caminhando, né? Ainda pretendo aí me aprofundar mais, né? Para me aprender, mas ainda estou caminhando, né? E é o Senhor que capacita, né? Nós para irmos em lugares que nós vamos ver, né? E aqui em Gênesis que falou que ela o chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Eita, glórias a Deus, aleluia. O Senhor fala com você. Basta que você invoque o nome do Senhor, né? E fale com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, ontem eu assisti um filme com meu esposo. Inclusive esse filme, irmãos, eu já tinha assistido ele há uns tempos. Que fala, né, sobre o quarto de guerra. E esse filme, ele é tão real com o que as pessoas vivem hoje, né? Sem a oração, nós sem a intimidade com Deus, nós não conseguimos vencer, né, a peleja. Mas se nós pelejarmos, estivermos com Jesus, nós vamos conseguir, né? Porque o Senhor diz que o fardo é leve, né? Ele não é pesado, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Eu deixo essa palavra nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus. Que Jesus, tu és o Deus que me vê. Oh, glórias a Deus, aleluia. Assim Agar reconhece que o anjo era Deus e se refere a Deus por um título. Tu és o Deus que me vê. Glórias a Deus, aleluia. Então não se preocupe, irmãos. Deus te vê, Deus conhece todas as batidas do seu coração. Conhece todas as necessidades. A partir do momento que você entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus, Jesus vai transformar, vai curar, vai libertar e vai sarar. Como ele escolheu aqueles discípulos que quis andar com o Senhor,
né? Que quis esse poder do Senhor de transformador, que quis a fé, a oração, que quis aprofundar aquilo que o Senhor ensinava a eles, né? Eles foram escolhidos. Nós também somos escolhidos. Basta que nós queremos, né? Queremos isso. Porque o que fala mais essa palavra ainda, né? Porque o Espírito Santo diz que o Espírito Santo fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que significa a palavra de Deus? É a fonte da vida do homem, o sustento fundamental que o homem precisa. Então, se não tiver a palavra de Deus, irmãos, não tem como. Então aqui diz que o homem não viverá só de pão, porque sabe aquela pessoa que trabalha e nunca consegue nada ali, aí fica ali tentando, enfasado, desanimado. Então, porque a palavra se cumpre. A palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que a palavra de Deus é a fonte de vida do homem. Deus é a fonte de vida do homem, o sustento fundamental que o homem precisa, né? Que sem Deus não tem como caminhar. Ah, irmã Maria Aparecida, mas eu quero ser próspero. Com Deus você será próspero. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai te dar aquilo que você necessita. Mas você tem que estar caminhando com Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então, para que o Senhor venha, está lá em Mateus 4:4, tá, irmãos? Vamos orar então, para que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar. Que Ele continua, né? E eu vou te falar que essa palavra, ela tem uma força, ela tem um poder de Deus sobre a nossa vida declarada. E eu vou te falar por quê? Porque a boca tem poder, né? A boca, a língua tem poder. A Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, procure estudar para você ver, né? Por isso que às vezes nós pensamos alguma coisa, nós dizemos alguma coisa pela nossa boca, nós temos que correr e falar com Deus. Senhor, eu arrependo do que eu falei, me perdoa. Porque nós temos, irmãos. Mateus 4:4 diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O versículo se encontra entre o episódio do tentador no deserto e os primeiros capítulos de Jesus. Então Jesus foi atentado lá, né? Mas ele falou. Qual foi a palavra final dele? Esta. Então, se nós vivermos na presença de Deus, né, buscando, o Senhor vai dirigir os nossos passos, os nossos caminhos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã abençoada de sábado, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, conosco. Muito obrigado, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Senhor, eu sei que há muitas dificuldades, né? Mas as pessoas, as pessoas todas, nós que eu falo em comunhão, precisamos crer que o Senhor é um Deus do sobrenatural, o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é o Deus que tudo pode. Tem uma passagem da Bíblia que diz que nós não sabemos pedir, nós não sabemos clamar, e o Senhor nos vê, mas basta que nós tomamos uma decisão como Agar, né? Agar, ela falou com Deus, mas ela falou com Deus, e Deus ouviu ela. E ela ficou ali espantada, porque ela pensou que Deus não ouvia. Deus vê, irmãos. Mas nós temos que o quê? Buscar, né? Falar com Deus, né? Porque às vezes nós ficamos buscando coisas nesse mundo que nós não vamos encontrar. Às vezes nós ficamos buscando em pessoas. Às vezes nós ficamos buscando em bens, né? E só o Senhor pode nos dar essa paz que excede todo entendimento, esse amor, essa liberdade, né? Tirar nós daquela escravidão,
né? Eita, glórias a Deus, comer o melhor dessa terra. Ó, meu Deus, meu Pai, olhai também por aqueles que ainda não conhecem o teu amor, Senhor. E crê na tua palavra, que isso o Senhor falou, que deu a esses discípulos, né? Jesus escolheu 12 discípulos, irmãos, e deu para eles, né? E eles, o que eles faziam? Jesus escolheu 2 discípulos para que fossem os seus primeiros seguidores e espalhassem o evangelho, né? A missão dos 12 apóstolos era pregar o reino dos céus, curar os doentes, expulsar os demônios. A palavra apóstolo vem do grego, apóstolo, que significa enviados por Jesus. Jesus chamou os discípulos de apóstolos para indicar que os enviaria para realizar o mesmo que ele tinha feito, né? Então nós vamos pegar essa palavra e vamos crer, né? E confiar verdadeiramente no Senhor. Porque não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa mudar, né? Tudo é possível para aqueles que crêem, que esperam, que confiam no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor possa olhar também por aqueles que estão enfermos, doentes do corpo e da alma, que estão nos hospitais, por esses países que estão alagados, por esses que estão com doença, por esses que estão pegando fogo. Os olhos do Senhor vê, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, como diz a palavra. Basta que nós oramos e entregamos ao Senhor e tenhamos fé. Fé. Não importa, irmãos, seja do tamanho de um grão de mostarda, mas tenha fé e creia, e você verá a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz no nosso Senhor Jesus Cristo. E tenham um sábado cheio de quê? De esperança, de fé, de perseverança. Não desista. Não desista do seu sonho, não desista da sua família, da sua casa, não desista do seu esposo, não desista dos seus filhos, não desista, principalmente, irmãos, não desista de Jesus. Jesus não desistiu de nós, né? Ele morreu naquela cruz por nós. Deus nos dá oportunidade todas as manhãs, as esperanças, as misericórdias do Senhor se renovam. Basta que nós queremos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz.